Olá, bom dia. O sol voltou a brilhar aqui no País Basco e nós estamos no dia 18 de agosto. A nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está rogando, então, os irmãos e as irmãs da igreja de Roma, demonstrando assim que, na verdade, eles são uma família, esses irmãos e irmãs que são bem diferentes, que vêm de, 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 de origem social e étnica extremamente diferente, mas que, através de Cristo Jesus, são uma família, constituem a família de Deus. E a exortação de Paulo aqui, então, que vai ser explicada a partir do capítulo, no final desse versículo, mas também a partir do versículo 2, ela é a consequência, então, a prática da vida cristã aqui é a consequência dos atos de misericórdia de Deus, ou das misericórdias de Deus, aqui no plural, manifestada na vida da pessoa. Tudo que Paulo falou até aqui é consequência, então, das misericórdias de Deus na vida do povo. A justificação pela fé, a adoção, a redenção, tudo que Deus fez e que foi explicado aqui nesta carta é consequência das misericórdias de Deus. Quando você pensa essas misericórdias, você tem um único desejo na sua vida: se entregar inteiramente a esse Deus de misericórdia. A graça, aqui a palavra graça, é a mesma palavra para graça, para esse ato de misericórdia, e também é a mesma palavra em grego para gratidão. Gratidão. A nossa gratidão ao Senhor, ela vem quando a gente entende a graça de Deus em nosso favor. O que ele chama aqui dos atos de misericórdia, as misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus, faça alguma coisa de interessante com a sua vida e siga Cristo. E viva por Cristo. E ame a Cristo. E pregue Cristo. Não pregamos nossas convicções, nossa religião. Pregamos a Cristo. Ele está rogando esses irmãos por essas misericórdias. Não se esqueçam das misericórdias de Deus, é como se ele estivesse dizendo. E quando vocês se lembrarem das misericórdias de Deus, entregue-se inteiramente ao Senhor. Não podemos esquecer as misericórdias. E o pai do João Batista, o Zacarias, quando ele canta no seu canto, quando ele descobre que sua esposa vai ter um filho, e quando ele tem esse filho, então o Zacarias vai cantar e vai dizer: graças às entranhas das misericórdias de Deus, o sol se levantou sobre nossas vidas, nasceu sobre nossas vidas. Esse sol que brilha, que inclusive está brilhando no meu rosto agora, nessa manhã francesa, mas o sol da justiça que brilha no nosso coração é a manifestação das entranhas das misericórdias de Deus. Jesus que nasce em Belém, esse nascimento que a gente festeja no Natal, é a manifestação das entranhas de misericórdias do Senhor. Deus que se derrama em misericórdia na direção de seus filhos. Deus que desce e que vai te encontrar na sua miséria. Que derrama o seu coração na miséria em que você se encontra. Não existe miséria grande demais para as misericórdias de Deus. Nenhuma miséria é muito grande para não ser tocada pelas misericórdias de Deus. Porque aqui está no plural, as misericórdias de Deus. Então, quando você se lembra dessas misericórdias, quando você pensa naquilo que Deus já tem feito, você só tem um único desejo: se oferecer inteiramente a Deus. Paulo tem essa experiência, ele sabe do que ele está falando, porque ele sabe de onde ele vem. O homem violento e malvado que ele era, Deus transformou esse homem. Na verdade, Deus destruiu aquele homem, matou aquele homem e ressuscitou um homem novo, através da ressurreição de Cristo Jesus. E o Paulo, ele sabe que sem essa misericórdia, ele não seria o apóstolo que ele é. Ele não seria essa pessoa enviada de Deus para anunciar a salvação a todos os povos.
se Deus não tivesse agido em misericórdia para com ele. E o mesmo para mim e você, se nós estamos ainda aqui de pé, como diz o texto, para que possamos estar de pé diante do Filho de Deus no dia em que ele voltar. Deus te colocou de pé. Você estava prostrado, estava na lama, na perdição, no lamaçal do pecado, como a gente dizia quando era criança pequena, lá em Cabo Frio. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou de pé. E isso é um ato das misericórdias de Deus. É uma ação das misericórdias de Deus nas nossas vidas. Quando Deus age com misericórdia, ele nos tira da lama e nos coloca na rocha, que é Cristo. Nos colocou na rocha. Então, quando você se lembra dessas misericórdias, você tem um único desejo: se entregar inteiramente a ele. Porque você entende, por essas misericórdias, que você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a ele. Percebe? Você pertence a ele. Então, a graça e as misericórdias de Deus agindo na nossa vida para nos transformar, para operar essa metamorfose em nós. E no final, nós temos um único desejo: nos entregar inteiramente a ele. Que Deus te abençoe.